Olá, nobres vassalos, eu sou o Luca Possalski e nesse vídeo aqui será um vídeo bem interessante e importante que só hoje, conversando com um inscrito que foi pedir ajuda minha para escrever um livro dele, que eu me toquei o quão importante era esse tema e quão necessário era ele para falar para vocês. E nesse caso eu falarei sobre as 3 Idades Médias. Por que isso? Porque primeiro esse é um canal de medievalismo, coisa assim que eu falo de medievalismo e coisa do tipo. E porque esse é um tema muito confuso para algumas pessoas ainda, eu percebi. Porque a Idade Média não foi um período só. Oficialmente para o MEC, coisa assim, pode ser vista como um período só, mas ela foi 3 períodos diferentes. Além das mesclas entre eles e períodos anteriores e posteriores. Então, basicamente, a ideia que eu trabalho nesse vídeo aqui são 3 Idades Médias diferentes e chamam 3 contextos históricos de períodos diferentes medievais, além, é lógico, dos contextos locais que poderiam variar entre eles. E isso é muito pouco explicado. Lógico, quem estuda, entende, sabe que pode existir a Idade Média inicial, a Idade Média do meio e a Idade Média final, assim. Mas é uma coisa que para muitas pessoas pode não ficar claro escrito. Lembrando uma coisa antes de começar o vídeo. Isso não é uma aula de história que pode substituir a aula de história do professor de história da escola, cursinho, coisa assim. Para efeitos do MEC, do Ministério da Educação, por favor, não me utilizem como referência, porque isso aqui é um conhecimento de hobby, de um cara que gosta de estudar o assunto, foi atrás, então é um conhecimento extraoficial. Vocês podem até encontrá-lo em fontes acadêmicas estrangeiras, mas para a referência básica do MEC não é válida, necessariamente. Apesar do MEC dividir entre Baixa Idade Média e Alta Idade Média, e o centro lá. E tem alguma coisa a ver com isso também, de certa forma, mas não necessariamente tão claro assim como é exposto nos livros do MEC. Então vamos lá, 3 Idades Médias. Mas Docas, por que 3? Porque basicamente ocorreram 3 períodos diferentes na Idade Média. Ocorreu o primeiro período, que foi o período bárbaro, o período pagão, bárbaro, o período das invasões, o período de caos. Ocorreu depois disso o período de estabilidade chamado feudalismo, e foi o período onde o cristianismo começou a prevalecer sobre as outras religiões e culturas. E por fim ocorreu o período mercantil. Não confundam com mercantilismo, na verdade foi mais um período de capitalismo medieval, onde ocorreram rotas de comércio internacional na Europa, interfeudal. Então esses são os 3 períodos medievais. O primeiro ocorreu no início da Idade Média, ou seja, final de Roma, até mais ou menos o século X, porque foi quando as invasões bárbaras perderam força, o paganismo começou a ser substituído aos poucos pelo cristianismo, os locais que ainda eram pagãos, apesar de haver exceções nessa época. Nesse período, uma boa parte da população europeia era pagã. Passou esse período, o paganismo se tornou uma minoria. Então ele ocorreu mais ou menos do século V até o século X. E esse período foi marcado pelo quê? Pelas fortes invasões. Houveram vários povos invadindo os reinos cristãos e os fragmentos de Roma. Assim como uma expansão militar de vários povos, e vários povos que antes eram eram controlados por um chefe guerreiro, passaram a se tornar reinos e a ter mais expressividade política, ou seja, mais influência militar na Europa no geral. Deixaram de ser meramente um povo bárbaro de esquina. Na verdade não deixaram assim, eles evoluíram, adquiriram tecnologia e táticas militares e coisas assim. Sim, mas de certa forma, como o poder centralizado de Roma deixou de existir, isso fez o poder deles ser mais útil, mais forte, mais proeminente nesse cenário. Então essa é a primeira Idade Média. Muita gente chama de Baixa Idade Média, o Ministério da Educação chama ela assim. Eu normalmente chamo de período bárbaro ou período pagão, porque nessa época foi a grande era dos vikings, foi a grande era da expansão eslava, foi a era que os germânicos ainda eram pagãos e estavam invadindo outros territórios. Ainda haviam hunos atacando a Europa, haviam bárbaros também da África e da Ásia, os territórios. O Islã estava surgindo nessa época. Então esse é o período bárbaro, como eu costumo chamar. Após isso veio o período do cristianismo e do feudalismo. Por que eu falo feudalismo e cristianismo? Como se não existisse antes. Aquele modelo que nós reconhecemos na escola como feudalismo, onde tem o senhor que é dono da terra, tem o camponês e tem o clero, é basicamente uma característica desse período. Não que não houvesse feudalismo antes, mas ele poderia se dar de outras formas. E ele se concretizou como um modelo único nessa época, que é do século X ao século XII, que foi uma época em que os senhores feudais ou os senhores guerreiros conseguiram parar as ameaças inimigas constantes de invasões bárbaras, vikings e coisas do tipo. Eles conseguiram gerar uma estabilidade dentro de seus territórios e com isso conseguiram prosperar. E sem falar que nessa época o cristianismo se estabeleceu, predominou. Por exemplo, os vikings que invadiram a Europa foram ou derrotados nesse período ou cristianizados.
os pagãos perderam expressividade na população de muitas áreas que ainda eram pagãs. E os que não se converteram pararam de invadir e saquear os reinos cristãos. Passaram a permanecer somente em leis próprios. Então, essa é uma característica, é um período de paz, de estabilidade da Idade Média. Não que não houvessem guerras, não que não houvessem nobres querendo conquistar uma terra do outro, mas virou aquela rixa familiar, sabe? Aquele vizinho é um maldito que ele tá usando terra que é minha, na verdade, não terra dele. As brigas passaram a ser isso, e não mais um exército bárbaro invadindo o seu território sem saber onde ele veio e o que ele quer. Você sabe quem está te atacando e tomando suas riquezas. Não, deixou de ser isso. Passou a ser a rixa de vizinho nesse período. Nesse período também se deu as cruzadas, porque como concentrou muitos reinos cristãos e o Papa percebeu que esses reinos cristãos iam entrar em guerra entre si se não arrumassem uma guerra para eles lutarem juntos, nesse período também se travaram as cruzadas. Pelo menos as primeiras cruzadas. Cruzadas depois desse período, mas as principais ocorreram todas nele. Então esse é um período marcado pela estabilidade, pela paz na Europa, enfim. E aí temos o terceiro período, que é o período mercantil da Idade Média, ou o período de formação da unificação de reinos, o Renascimento Mercantil, que é do século XII até o final da Idade Média, provavelmente até depois do final da Idade Média, mas esse período foi marcado pelo seguinte: já havia paz na Europa durante muito tempo, então houve um progresso muito grande, houve um acúmulo de riquezas muito grandes durante o período anterior, que culminou que, em função da paz e do acúmulo de riquezas, passaram a existir mais rotas comerciais. O comércio ganhou força nessa época. Vários mercantes passaram a viajar a Europa inteira atrás de comprar produtos em um lugar e vender em outro, assim obter lucros. Então, por isso é um período do renascimento mercantil. Nesse período também, a tecnologia já havia evoluído bastante, permitiu facilitar transportes, mas não só isso, construção de equipamentos melhores. Então foi um período de maior produtividade da era medieval, em função de toda a riqueza acumulada no período anterior. Em função dessa riqueza toda, esses acúmulos tecnológicos, reinos se unificaram e passaram a guerrear entre si. Então foi um período marcado por guerras nacionais, ou guerras de característica nacional, e não guerras de característica feudal. Então, como vocês notam, as grandes batalhas medievais, com exceção das cruzadas, ocorreram nesse período. Mas Docas, você falou, a era viking foi lá no primeiro, e houve as cruzadas no segundo. Sim, as cruzadas foram no segundo. Mas as cruzadas foram como um inimigo comum. Por isso foram grandes batalhas. Todos os senhores de toda a Europa cederam forças para lutar contra um inimigo comum, que era o Islã. E no primeiro período, não eram guerras grandes, porque uma tripulação de vikings é 30 pessoas. Ou seja, um navio viking teria no máximo uns 30, 40 guerreiros. E isso era uma guerra, 30 guerreiros contra 50 guerreiros do senhor saxão lá, que estava defendendo a Inglaterra, por exemplo. Ou 100 guerreiros de um rei lá da Iugoslávia contra uns 100 guerreiros de um rei da Áustria. As batalhas eram tipo isso antes. Batalhas com milhares de guerreiros ocorreram nas cruzadas e nesse período final da Idade Média, quando começou a haver guerreiros em abundância. Por quê? Menos guerra, paz. Os senhores feudais procriaram, como sempre procriaram. Eles procriaram, tiveram muitos filhos. Lógico, só o primeiro herdava a terra, então os outros viravam cavaleiros e guerreiros a serviço desse daí ou de outro senhor que o contratasse. E assim, com esse excedente de guerreiros, guerras maiores puderam ser feitas. Então esse período foi marcado pelas grandes guerras, como a Guerra dos 100 Anos, a Guerra da Unificação, as unificações da Península Ibérica, a reconquista de Portugal. Apesar de isso ser uma cruzada propriamente dita, mas ocorreu por causa da abundância de guerreiros existentes no período. A unificação espanhola, as guerras dos cátaros, as guerras civis do Sacro Império, enfim, esse é o terceiro período. Agora, falando sobre isso, vamos falar um pouco sobre as características de como era a Idade Média em cada um desses três períodos. O primeiro período foi marcado por uma rustidez grande, não sei se rustidez ou rusticidez seria o correto, mas era um período onde as coisas eram mais rústicas. E por que isso? Porque os povos bárbaros não romanos muitas vezes não dominavam as tecnologias que os romanos dominavam. Então, eles tradicionalmente sabiam construir com madeira, sabiam construir com taipa, mas não dominavam tão bem a construção de pedras, tijolos e coisas do tipo. Então, ele foi marcado por um período mais rústico nas tecnologias, tanto de construção quanto de forja. Então, por exemplo, não haviam tantas armaduras de placa, mais cotas de malhas e armaduras de pano, de couro e coisa assim. Sim, armaduras de couro existiram, de verdade. Apesar de não haver muitos exemplares preservados, uma vez que era difícil conservar a matéria orgânica da época, né? Mas haviam, e eram semelhantes às de pano, não era uma grande diferença, assim, como costumam aparecer em jogos e coisas do tipo. Armaduras de couro, armaduras de pano
eram mais ou menos a mesma funcionalidade na época. Mesmo porque em alguns lugares o couro era mais fácil de adquirir do que o pano. Então, as coisas eram mais simples, espadas mais rudimentares, com aço mais com metalurgia pior, mais aquela coisa artesanal, forjado na mão. Na época eles não dominavam tão bem a metalurgia. Então essa foi a grande marca do período. Coisas bem rústicas, coisas antigas sendo reutilizadas, melhoradas. Era uma coisa mais agrária nessa época? Era. Agrária, como dizer assim, subsistência? De certa forma sim, mas era uma sociedade também mais baseada no saque e no reaproveitamento de coisas já existentes. Por exemplo, Roma deixou várias ruínas por aí no mundo na época. O uso das ruínas romanas e dos utensílios romanos deixados para trás foi uma grande marca desse período. E o comércio desses itens. Aí temos o segundo período, que é o período feudal cristão. Esse período foi marcado bastante pela subsistência. Houve comércio? Houve também. Assim como no outro período, mas esse período foi marcado por um comércio mais intrafeudal, assim, menos um comércio interfeudal. Então não foi marcado por grandes corporações, mas sim pelo artesão do feudo, o cara que produziu cestos lá do feudo, o marceneiro do feudo. Um cara vendia para o outro, ambos cediam o serviço do senhor feudal em troca da produção dele, ele vendia o serviço dele para os camponeses em troca de comida. Então foi uma coisa mais assim. No primeiro até havia um comércio interfeudal, normalmente entre os povos da mesma etnia. Por exemplo, os vikings faziam comércio entre si. O viking da Noruega fazia comércio com o viking que estava invadindo a Inglaterra, fazia comércio com o viking que estava invadindo a França, fazia comércio com o viking da Suécia, com a da Rússia. No primeiro e no segundo já não havia tanto isso, era mais uma coisa local mesmo, um comércio local, as proximidades e coisas assim. E as rotas de comércio dos cruzados, obviamente. Né? Mas tudo que era internacional nessa época era derivado das cruzadas. E depois disso, temos o último período, que foi marcado pelas rotas de comércio interfeudais. Por exemplo, o cara da Itália comercializava com o cara da Suécia e com o da Inglaterra, e com o da Rússia, e com o da França, e com o da Espanha, de Portugal, e enfim. Mercadores viviam circulando na Europa como um todo, fazendo surgir feiras livres em todo lugar que eles passavam para vender seus produtos e conseguir produtos novos. Nesse período houve uma tecnologia maior. No segundo período houve um avanço tecnológico, no período feudal. Começou a surgir as primeiras placas, mas aquelas placas bem rudimentares em forma de armadura brigadeiro, ligadas por couro. Foi uma tecnologia melhor, mas nesse último período que houve o grande avanço metalúrgico. Quando surgiram as armaduras brancas, as espadas de ferro de aço fundido, foi nesse último período. Então, acho que essas são as características deles que eu posso falar para vocês. Muita gente se equivoca, acaba misturando períodos quando fazem suas histórias, jogos e sei lá, ou simplesmente encenações. E essa é uma característica importante para vocês saberem. E acho que por esse vídeo é isso, nobres vassalos. Obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima.